Fala pessoal, todo mundo conhece Goku, Vegeta, Freeza, mas e se eu te dissesse que Akira Toriyama também criou personagens muito mais estranhos, poderosos e até mesmo desconhecidos que nem ouvimos falar? Personagens que quase ninguém lembra, mas que fazem parte do mesmo universo genial por trás da mente de Dragon Ball. Eu sou o Geeks, e este é o canal Geeks Memory, e hoje você vai conhecer os 10 personagens mais obscuros criados por Akira Toriyama para o universo de Dragon Ball. Alguns deles podem ser mais perigosos do que você imagina. Então, bora para essa lista. E em 10º lugar, vamos começar com um personagem mais inesperado já criado por Akira Toriyama, Nekomajin. Ele não surgiu em Dragon Ball, porém ele faz crossover com muitos personagens desse universo. Ele aparece pela primeira vez no mangá Nekomajin, publicado entre 1999 e 2005. E o conceito desse personagem é bem simples. Ele é um gato que luta com os poderes de um Saiyajin e muitas vezes sua personalidade acaba lembrando o Majin Buu. Então você vai ver no mangá ele usar técnicas como, por exemplo, Kamehameha e até mesmo se transformar em um Super Saiyajin, mesmo ele sendo um gato. E aqui que está o detalhe mais interessante desse personagem. Ele foi criado propositalmente para ser uma paródia direta de Dragon Ball, inclusive enfrentando versões caricatas de outros personagens, como por exemplo o Freeza ou até mesmo o Kuriza, que seria uma espécie de filho do Freeza. E o interessante aqui é que esse é um personagem que lembra muito a essência de Toriyama Sensei, por conta que é uma paródia do próprio Dragon Ball voltada mais pro lado da comédia. Em 9º lugar, vamos aproveitar e já falar dele. Kuriza, o filho de Freeza. O Kuriza, ele traz a junção do nome Freeza e Kuri, no sentido de nós, porque a sua cabeça lembra uma noz, então ele lembra um Freeza com uma cabeça de noz. Kuriza ele tem duas formas, uma que lembra o Freeza na sua forma base e outra que lembra o Freeza na sua forma final. Alguns pontos interessantes para saber sobre Kuriza é que ele não é necessariamente mau, como seu pai, ele só é uma criança mimada que tem ataques de raiva e excesso de raiva, e por isso que ele acaba querendo brigar com Nekomajin, porque este fica fazendo um completo descaso do seu adversário. E a outra é que, por conta de ser um mangá paródia, nós não sabemos a verdadeira força de Kuriza, e apesar disso ele nunca foi canonizado no universo de Dragon Ball, mas já apareceu no jogo Dragon Ball Budokai 2. Em 8º lugar, temos uma personagem que foi criada especialmente para o jogo Dragon Ball Online, num momento do tempo em que os jogos online nem eram tão fortes assim e praticamente uma obrigação de ser um modo de jogo atualmente. Akira Toriyama foi inovador e topou fazer um universo de Dragon Ball totalmente online, como um MMORPG, só que de Dragon Ball. E nisso, ele criou a personagem Towa, uma vilã maligna, inteligente e demoníaca, literalmente. Ela é a irmã mais nova do inimigo Dabura, que aparece na saga de Majin Buu em Dragon Ball Z, e uma das mentes mais perigosas do universo de Dragon Ball. Mas o principal diferencial dela não é necessariamente a sua força, mas a habilidade de poder manipular o tempo, criar eventos alternativos e até mesmo guerreiros artificiais. Por isso ela acabou se tornando uma peça-chave no jogo Dragon Ball Xenoverse, que é praticamente um jogo de what if, o que aconteceria se acontecesse alguma coisa na timeline de Dragon Ball. Hoje, Towa já é uma personagem muito mais conhecida no universo de Dragon Ball e já apareceu em mais jogos do que somente Dragon Ball Online, como por exemplo Dragon Ball Xenoverse e até mesmo o recente jogo Dragon Ball Kakarot, e tendo destaque no jogo de cartas Dragon Ball Heroes, uma verdadeira pérola nascida da mente de Toriyama Sensei. Em 7º lugar, temos o marido de Towa e também um dos seus mais importantes guerreiros já criados. Mira também estreou em Dragon Ball Online, e por ser uma criação direta de Towa, ele é o guerreiro artificial com poder absoluto e zero emoção, a máquina de combate perfeita. Mira foi projetado para ficar evoluindo constantemente, igual os Saiyajins fazem, por isso que ele é um inimigo tão temível. Cada vez que ele luta, ele fica mais forte. Ele acabou também aparecendo em Dragon Ball Xenoverse como o seu principal vilão, junto de Demigra,
e também apareceu em Dragon Ball Kakarot como um dos chefes secretos que você precisa derrotar para platinar o jogo. Dois pontos interessantes sobre Mira é que ele tem o objetivo de ser o guerreiro mais forte do universo, o que acaba entrando em confronto direto com o objetivo de Goku, e o outro é que recentemente, se você observar o personagem Goryo de Dragon Ball Daima, tem muitas semelhanças com Mira. Será que foi uma peça que o Toriyama Sensei acabou aplicando e poucos perceberam? Em sexto lugar, nós vamos entrar no universo de outro jogo de Dragon Ball Legend, um personagem que muitos acabam ignorando. Porém, ele é o principal desse jogo. Ele é Charlotte, um Saiyajin do passado, que acorda sem memória em meio a um torneio misterioso. Mas conforme a história vai avançando, descobrimos algo importante. Ele é um dos Saiyajins mais antigos já mostrados no universo de Dragon Ball, e ele consegue evoluir de uma forma diferente. Charlotte não depende somente do poder, ele vai crescendo através da adaptação e dos combates, podendo chegar até mesmo ao Super Saiyajin God. E o interessante aqui é que vocês podem enxergar Charlotte como se fosse e se Bardock, o pai do Goku, tivesse uma jornada ao longo do universo de Dragon Ball que nós pudéssemos acompanhar. Basicamente, é nessa linha que vai a história do jogo Dragon Ball Legends com Charlotte. Em quinto lugar, temos Giblet. Ele é o irmão gêmeo de Charlotte e também fez sua estreia em Dragon Ball Legend. Mas ao contrário do nosso protagonista, Giblet tem um caminho mais sombrio. Ele acredita que os Saiyajins devem dominar e não coexistir, fazendo aquilo que os Saiyajins originais fazem de melhor, que é eliminar e conquistar planetas. Ele também acaba sendo um personagem muito poderoso, mostrando que ele derrotaria facilmente vários soldados de Frieza, como Zarbon e Dodoria, e até mesmo consegue se transformar em Super Saiyajin Deus. Uma curiosidade é que se Charlotte e Giblet se fundirem com a dança da fusão, eles se tornam o Chalet, uma fusão que pode chegar até o Super Saiyajin Deus. Em quarto lugar, temos a Android 21, uma das personagens mais populares dessas criações fora da série principal de Dragon Ball. Ela apareceu pela primeira vez em Dragon Ball FighterZ e é a Android final do Dr. Gero. A Android 21 é muito poderosa, pois ela coloca dentro de si habilidades tanto de Frieza, Cell e Majin Buu, se tornando uma inimiga formidável. Porém, o mais interessante é que ela não é necessariamente ruim. Ela tem um problema de dupla personalidade. De um lado, uma cientista genial. De outro, por ter as células de Majin Buu, ela fica completamente refém da sua fome por doces. E com isso acaba fazendo ações que não necessariamente são as mais inteligentes, mas podem ser as mais cruéis. Uma curiosidade da Android 21 é que, diferente de outros personagens dessa lista, ela já apareceu no universo canônico de Dragon Ball, através do filme Dragon Ball Super Hero. Quando aparece a árvore genealógica do Dr. Gero, ela aparece ali como a sua esposa. E uma outra curiosidade é que ela aparece também no jogo Dragon Ball Kakarot, nas salas de treinamento junto a Bulma. Em terceiro lugar, temos um membro que muitos desconheciam das Forças Especiais Ginyu. Ela é a Bonil. Além de tudo, é um membro feminino das Forças Ginyu. Ela aparece no jogo Dragon Ball Kakarot, dito que no passado as Forças Ginyu eram compostas por 6 membros. Só que Bonil, por ser justamente a inteligência do grupo, a membro mais esperta, ela acabou vendo como era ridícula a questão das poses das Forças Ginyu e pediu para sair. É dito que ela era muito forte e praticamente o braço direito do Capitão Ginyu. Isso gera uma reflexão, que será que as Forças Ginyu, com seus poderes especiais tão distintos de cada membro, se tivessem alguém inteligente para coordenar os ataques, eles teriam tido outra situação quando enfrentaram Vegeta, Gohan e Kuririn? Em segundo lugar, temos Majin Ozoto, um personagem que nasceu para o jogo Dragon Ball Z VRVS, um jogo de realidade virtual lançado originalmente em 1994. Ozoto é uma entidade artificial com habilidades únicas. Ele pode copiar ataques, absorver características de seus inimigos e alterar o próprio corpo. O interessante é que ele foi lançado num período entre a transição da saga Cell e da saga Majin Buu. Então por isso muitos fãs acreditam que ele tem
protótipos tanto do personagem Cell como do Majin Buu em si. Até o termo Majin, que significa demônio, já sendo uma pista para Majin Buu. Recentemente, os outros têm ganhado mais destaque através do jogo Dragon Ball Heroes, onde traz esses personagens esquecidos pelo tempo e criados pelo Toriyama Sensei. Quem sabe poderemos ver os outros futuramente nas adaptações de Dragon Ball Super. É um personagem bem interessante, ainda mais por ter o termo Majin, e agora com Dragon Ball Daima oficializando que temos o universo dos demônios canonicamente no universo de Dragon Ball, tudo se torna possível. Em primeiro lugar, vamos para um personagem que já apareceu canonicamente em Dragon Ball, mas é poucas vezes citado e muitas pessoas não lembram dele. Após o fim de Dragon Ball Z e antes de Dragon Ball Super, Dragon Ball ficou num hiato por um longo tempo, quando nós falamos da questão do anime e do mangá. E no ano de 2008, Toriyama Sensei resolveu fazer um especial. O nome era Yo, Son Goku e seus amigos retornam, uma história totalmente original criada pelo próprio Sensei. E nela nós somos apresentados a Tarble, o irmão de Vegeta, que é citado brevemente no filme A Batalha dos Deuses, quando é dito que precisam dos Saiyajins para formar o Super Saiyajin Deus. E o curioso de Tarble é que, apesar de ser irmão do príncipe dos Saiyajins, ele é totalmente o oposto de Vegeta. Ele não gosta de lutar, ele é gentil, pacífico, é até casado com uma alienígena. E ele é mais baixinho também que Vegeta, e por conta disso seu irmão acaba sempre assumindo um lado protetor. Tarble foi mandado para um planeta pacífico, muito similar ao conceito que foi usado por Bardock quando enviou Goku para a Terra, porque o pai deles, o Rei Vegeta, achava que Tarble não tinha o que era necessário para ser um príncipe guerreiro, só que também não podia eliminá-lo porque era seu filho. Então ele acabou mandando para um planeta gentil e tranquilo para não ter grandes surpresas. Por fim, vou citar na posição 0, não necessariamente um personagem, mas alguém que também estava presente tanto nos mangás quanto em jogos de Dragon Ball. O personagem Akira, que é a representação do próprio Toriyama Sensei dentro do seu universo. Ele se representa como um pequeno robô que normalmente está sempre acompanhado de um lápis. E em algumas séries, como por exemplo Nekomadin e outros mangás de Dragon Ball que vão mais por esse lado da paródia, às vezes colocam o personagem Akira como literalmente o deus daquele universo, sendo muito poderoso, ou, como é o caso da série Dragon Ball clássica, como pequenos easter eggs, aparecendo em cartazes de procura, ou às vezes como um personagem ao fundo do cenário. O interessante é que, literalmente, Toriyama Sensei resolveu se representar com esse personagem, o Toribot. Pois apesar de ser um personagem extremamente poderoso, como eu já comentei, o seu maior medo é ser rejeitado por seus editores, que era um problema constante que Toriyama Sensei tinha, de ter as suas ideias rejeitadas pelos editores da Jump. E essa foi uma forma divertida de Toriyama Sensei se conectar às suas obras. E essa foi a nossa lista dos 10 personagens criados por Toriyama Sensei que nem todo mundo conhece. O universo de Dragon Ball é muito rico e vasto. E quando olhamos os universos criados por Toriyama Sensei, como Dragon Ball, Blue Dragon, Dragon Quest, Dr. Slump e Sandland, entre muitos outros, nós vemos como que temos personagens espalhados ao longo de vários momentos do tempo. E por conta disso, muitos acabaram caindo nas sombras do esquecimento. E por isso, quisemos reviver eles e trazer de volta para vocês. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês conheciam todos esses personagens? Algum deles te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. E não se esquece, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que tem vídeo novo aqui toda semana. Eu sou o Geeks e até a próxima. Um grande abraço.